Estamos falando sobre paz. Quando a gente vê o príncipe da paz, Jesus, quando a gente vê que nós podemos ter essa paz com Deus, nós já teríamos suficientemente, motivos para viver em paz. Porque por mais que nós tenhamos os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas dores, a palavra de Deus nos dá essa certeza de que nós temos paz com Deus. E não porque nós somos bonzinhos ou porque nós fizemos algumas coisas que assim nós conquistamos, Deus, não. Mas porque Ele nos amou pela sua graça e misericórdia. Mas nós vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias em Filipenses 4, falar mais algumas coisas sobre esse tema tão importante para nós. Num tempo de tanta ansiedade, nós precisamos meditar sobre a paz, sobre o que a Bíblia pode nos ajudar, nos auxiliar. E como nós falamos, o texto de Filipenses capítulo 4 traz para nós uma palavra de muita paz, de muita tranquilidade, em perceber a vida de Paulo, como ele conversava, o que ele fazia, e nós podemos aprender muito com isso. Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 13. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que mais uma vez, ó Deus, nós possamos enxergar, ó Deus, o que é tão claro, ó Deus, diante dos nossos olhos. Não apenas enxergar, ó Deus, mas aplicar, ó Deus, na nossa vida diariamente, diante das adversidades, das preocupações que enfrentamos, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos que a ansiedade é um inimigo que se apresenta e causa grande estrago, e principalmente a oração é o instrumento de paz nas nossas vidas. Não andeis ansiosos, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Colocar diante de Deus. Orar. Não andar ansioso,
mas orar, levar a Deus em oração. Também falamos na semana passada que o grande problema da ansiedade é a preocupação com o amanhã. Quando nós, ao invés de resolvermos os problemas de hoje, nós estamos mais tentando resolver os problemas de amanhã. E como nós falamos, não esquecer do amanhã, mas viver hoje, sem excesso de amanhã. E aí é Mateus 6,34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, as suas próprias preocupações. Nós precisamos viver em paz, e para isso então precisamos viver cada dia. Podemos dizer que é um problema de cada vez e o problema de cada dia. Um problema de cada vez, o problema de cada dia. Quanto à questão do amanhã, nós entendemos aqui que a ansiedade aqui ela é condenada. Quando diz não andeis, está falando não faça isso. A ansiedade é uma demonstração de falta de confiança em Deus, não é? Se alguém te fala, olha, amanhã eu vou fazer isso para você, e você a cada 5 minutos, ai meu Deus, será que vai, será que não vai? Eu estou tão ansioso. Mas ele prometeu, então você descansa. O que você precisava era a promessa. A gente faz isso em relação ao nosso próximo. Quantas pessoas falam com você, olha, eu vou fazer isso para você, e você, está resolvido, já está feito. Você se assusta, você se espanta se não acontecer aquilo. Quando nós confiamos, nós descansamos. Então o problema está no viver hoje e no sobrecarregar de hoje com o amanhã, mas não somente isso, irmãos, é como nós vivemos o hoje, porque isso vai fazer diferença. A gente vê muita gente se orgulhando, que está na correria, e tem gente que até pergunta, e aí, você também está na correria, Falou, não, eu estou no tempo certo, porque quem está na correria está acelerado. Estar acelerado pode ser bom para exercício físico, Você vai fazer lá uma corrida para sim conseguir certo desempenho físico, mas o tempo que Deus nos dá não é para encher de coisas, para aumentar os problemas. Basta cada dia as suas próprias preocupações, e também não traga mais, Nós temos um certo limite que nós podemos carregar naquele exato dia. Como nós estamos vivendo hoje? É interessante exatamente isso. Como você levantou hoje, como você viveu hoje, o que você fez hoje, é o que você vai levar para a sua cama e você vai dormir. É o dia de hoje. Como nós chegamos no final do dia? Hoje de manhã eu estive falando um pouquinho sobre a questão do começar bem o dia. Citei um pastor que disse que nós deveríamos todos começar o nosso dia em oração, em leitura da palavra, não tomar nenhuma informação antes de conversar com Deus. E o que acontece geralmente é que você já acorda com uma notificação do celular lá, E aí você já abre e já começa a olhar as notícias, e liga a televisão e já começa a ver os acidentes, e já começa a ver pegando fogo ali, acontecendo isso ali, e você vai ficando repleto. E nós devemos encher o nosso coração de coisas boas. Vocês perceberam que nesse texto de Filipenses, como eu disse, ele tem coisas completas a respeito da ansiedade. Ele fala, finalmente o que é verdadeiro, respeitável, e tem uma lista aqui, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nosso pensamento, nosso dia tem que ser um dia equilibrado. E quantas vezes, irmãos, nós não paramos, nós não oramos, nós não alimentamos tão bem o nosso coração, mas estamos lá na tal da correria, fazendo coisas, ouvindo coisas, procurando coisas, resolvendo problemas.
Eu gosto muito da passagem do Salmo 4, versículo 8, quando diz: em paz me deito e logo pego no sono. E eu sempre fico pensando que exatamente alguém que em paz deitou e pegou no sono, porque já o seu dia foi de paz. Você tem um dia tumultuado, quando você fecha o olho, demora para desacelerar, né? Tem gente que não tem nem sono, perde o sono. Por quê? Por causa das ações do dia. Para dormir em paz é preciso deitar em paz, é preciso viver o dia em paz. E nós estamos falando de viver cada dia, então é exatamente isso que nós precisamos começar a pensar. Se a nossa vida está cheia de ansiedade, de lutas, de preocupações, é porque nós estamos muito acelerados. Nós estamos deixando muitos problemas tomar conta de nós e não resolvemos um de cada vez, mas estamos lá como se fosse uma sacola, enchendo de coisas, peso, 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 mais peso. E repare o que diz o versículo 5: seja a vossa moderação conhecida. Moderação é um estágio que traz paz, calma. Moderação, e não andeis ansiosos. Eu quero falar sobre 3 exemplos, e hoje nós vamos falar sobre contentamento. Não sei se nós vamos falar mais algum dos outros exemplos, mas 3 exemplos, irmãos, que eu queria que a gente deixasse gravado. Toda vez que você pensar em ansiedade, você pense se você está fazendo esse exercício de passar por esses 3 exemplos aqui. Por que nós vivemos um dia que se chama hoje cheio de ansiedade? Por 3 problemas: a questão da falta de santidade, falta de contentamento e problemas no relacionamento. É isso que tira a paz. Quando você faz uma coisa errada, a primeira coisa que você perde é a paz. Ixi, será que Deus vai me punir? Será que alguém viu eu fazendo errado? Você perde a paz. Não há como você pensar que alguém comete um crime e está em paz. A gente até fala: não, fulano acabou de cometer um crime, deitou e dormiu. Eu não sei até que ponto ele está com tanto em paz. Apesar que pode ter acostumado tanto em fazer o que é errado, que até dorme em paz. Mas o cristão não dorme em paz depois do pecado, depois de andar errado. A questão do contentamento, que eu vou falar daqui a pouco, também. O relacionamento. Você já parou para pensar que muitas questões de ansiedade que nós vivemos é porque nós tivemos algum problema com alguém? Uma conversa meia torta, uma palavra que você falou e aquilo causou um mal-estar, ou algo que você ouviu, alguém que veio e falou: fulano está contra você, tirou a paz. Então essas 3 questões, nós vamos repetir várias vezes, mas essas 3 questões precisam ser vistas no dia que se chama hoje. Ações do dia que se chama hoje: buscar santidade, buscar contentamento, viver em contentamento e viver em bons relacionamentos. Vamos falar um pouquinho sobre contentamento. Filipenses 4:11, nós encontramos aqui Paulo dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Digo isso por que ele diz isso? Olha o início do versículo: digo isso não por causa da pobreza. O que está acontecendo aqui é, a partir do versículo 10, ele diz que se alegrou com a oferta que ele recebeu. Renovastes a meu favor o vosso cuidado. Mas, de certa forma, ele quis dizer: eu estou alegre pela oferta, mas não é exatamente a oferta que é tudo, que é a minha alegria. Eu estou alegre quando eu não tenho, eu estou alegre quando eu tenho. Eu não posso também negar, né? Agora eu recebi um prêmio, eu ganhei alguma coisa, não posso estar alegre. Não, eu estou alegre. Mas ele quis deixar claro: eu estou alegre por essa conquista, mas
o mais importante é que eu tenho esse contentamento, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Contentamento. Contente nas pequenas coisas, contente nas grandes coisas. Repare que tem muita gente que tem uma expectativa muito grande com as grandes coisas. Ele vive para realizar alguma coisa grande, e é interessante que quando acontece aquela coisa grande, boa, a pessoa até fala, mas não era tão bom como eu imaginava, né? Porque a expectativa foi tão grande, na hora que aconteceu não era tão grande. A nossa expectativa e alegria tem que ser em todo o tempo, em todas as estações. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E ele fala, eu tenho experiência de fome, tenho experiência de abundância, mas essas coisas não mudam a minha alegria. Eu sei passar por necessidade e eu sei ter fartura. É coisa difícil, né? Passar por dificuldades sem reclamar e ter fartura sem se afastar de Deus. Nós vamos ler mais abaixo aqui uma passagem que fala sobre isso. Mas a questão do contentamento, ela é muito importante para a nossa vida. Por quê? Porque a nossa alegria principal está em Deus. Ele vai falar, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E outras vezes ele diz no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. A alegria que Deus nos dá. E é interessante percebermos que se nós não sabemos ficar alegres nas pequenas coisas, nós vamos sempre estar com essa infelicidade, porque o erro vai estar dentro de nós, né? Querendo achar que a alegria pode ser conquistada em determinada coisa. Quando eu alcançar isso, e não é bem assim. Uma passagem de Provérbios 17:1 diz, melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então de que adianta tantas conquistas? Eu preciso aprender a viver em paz, a viver contente, onde eu estou, com as pessoas que eu estou. 1 Timóteo 6,6 diz, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. E é interessante que é um par perfeito, né? Quando você tem piedade, você tem contentamento. Quando você busca a presença de Deus, quando você é atraído por Deus, você consegue valorizar, consegue experimentar as coisas, se alegrar em todas as situações. Tem duas frases de Agostinho que eu acho que podem nos acrescentar aqui um pouco sobre esse tema. Uma frase diz, a verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. E a outra frase diz, a felicidade é continuar desejando aquilo que possuímos. É coisa difícil. Isso é contentamento. Que o resto é uma busca vazia por coisas em que a pessoa não consegue mais viver, né? Se não tiver alguma coisa para buscar ou para comprar, ou um cargo para se chegar, uma prova para se passar. A alegria tem que ser nesse caminho. Alegria a cada momento. Qual que é o segredo do contentamento então? O segredo do contentamento é essa felicidade em Deus. Essa felicidade de alguém que sabe que Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida de todas as coisas. Como nós falamos há pouco.
A ansiedade pode se tornar um pecado nas nossas vidas, porque ela vai demonstrar que nós não estamos confiando em Deus. Enquanto nós vivemos assim ansiosos, nós estamos demonstrando insegurança, afastados de Deus. Essa felicidade, ela só pode ser encontrada no contentamento. Porque se você buscar a felicidade em buscar mais, em querer mais, em comprar mais, em ter mais, nunca nós teremos essa felicidade. A passagem que eu disse há pouco, que é também muito importante sobre esse tema, é de Provérbios 30, de 7 a 9. Se você quiser olhar na sua Bíblia, Provérbios 30, de 7 a 9, uma oração de Agur, né? 2 coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Repare que muitas vezes a nossa oração não é essa. A nossa oração é: Senhor, dá-me um tanto suficiente para que eu não precise mais me preocupar. Eu quero ter sobra. Eu não quero ver minha despensa esvaziando. Eu não quero passar por dificuldades. Está errado orar por bênçãos? Não está errado. Mas eu creio que essa oração, ela faz parte da vida. Porque às vezes a nossa oração é uma oração ilusória de algo que não vai acontecer. Não quero desanimar ninguém, né? Mas você almejar a perfeição nesse mundo, você almejar que seus problemas vão terminar, que não falte dinheiro, que não falte esforço. Como? Não. Sempre vamos precisar trabalhar. Sempre vamos precisar dar um jeitinho de cá, de lá, honestamente. Contentamento é exatamente isso. Se está chovendo, ai, choveu, pegue o guarda-chuva. Se esquentou, coloque uma roupa mais quente, mais própria, e agradeça a Deus. Você tem que agradecer a Deus o dia que você anda de casa, né? De pantufa, cheio de blusa, e, nossa, que bom, né? Ou o dia que você pode andar lá de uma forma mais à vontade. Isso é contentamento, irmãos. O problema está exatamente a gente sempre está o do contra, né? Se está chovendo, fala: eu queria tanto um sol, ai, que sol, falta sol. E quando o sol sai, mas era bom uma chuvinha já tarde, né, para eu descansar. E eu dei esse exemplo da chuva, do sol, mas isso acontece em relação a muitas outras coisas. Por isso que muitas vezes você olhar uma foto e você acha muito bonito, né? Eu queria estar naquele lugar lá. Só que ao mesmo tempo você postou uma foto para o outro viu, ele queria estar no teu lugar. Qual que lugar que é bom? Os dois. Aonde eu estou é bom, aonde ele está é bom. Não é verdade? Que lugar bom de morar? Qual a cidade boa para morar? Aonde que é boa para estar? Qual a melhor igreja? São perguntas muito vazias, porque o que precisamos é estar bem, levar essa alegria, essa paz. Quando a gente lê esse texto, a gente vê um Paulo feliz, um Paulo alegre porque recebeu, mas ao mesmo tempo querendo mostrar para aquelas pessoas que não estavam alegres só porque recebeu, e ele estaria alegre também de outra forma. Então essa oração, que é bem conhecida, acredito, né, irmãos? Ele fala: não me dê nem pobreza nem riqueza, porque é difícil, irmãos. Na hora da dor nós questionamos, por quê? Não é? E esse questionar é questionar Deus. Mas se passarmos por esse momento,
vamos questionar e ao mesmo tempo vamos pedir perdão a Deus. E vamos ver essa paz de Deus, né, que excede todo entendimento, guardando o nosso coração nas horas difíceis. Quantos testemunhos de pessoas doentes, pessoas enfermas, que passaram por um momento de decepção, de tristeza, mas logo se ergueram. Quantos testemunhos de pessoas necessitadas, mas que aprenderam a viver contente com o pouco que tem, que Deus lhes deu. E ao mesmo tempo ele diz que eu não seja, de certa forma, muito rico, que sobre demais, e aí eu venha a ponto de achar que sou melhor do que os outros, que não preciso de Deus, tudo quanto eu precisar eu pago, né? Só passo o cartão, não vou mais orar, eu vou passar o cartão. Essa é a oração dele. E é interessante, no começo da oração dele, ele fala: afaste de mim a falsidade e a mentira. A falsidade é mentira. E eu creio que é algo que muitas vezes nos deixa ansiosos, né? Aí a gente entraria no ponto da santidade, no ponto do relacionamento. É exatamente isso, né? A mentira, você demonstrar que é o que você não é. A falsidade, né? De você, oi queridos, amados irmãos, né? Mas ao mesmo tempo você está ruim com relacionamentos, isso causa ansiedade. Ele pede: afasta de mim isso, né? Que eu aprenda a viver uma verdade, e que eu aprenda a amar e me relacionar bem, e assim viver diante das situações, diante das coisas. Com certeza, viver diante de Deus. Vamos falar um pouquinho de santidade, para a gente ir decorando 3 exemplos de ações de paz. Quais são? Santidade, contentamento e relacionamento. Filipenses 4:1 diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. Quando ele diz: meus amados irmãos saudosos, minha alegria e minha coroa, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Como que a gente começa o dia? Segunda-feira é bom, né? Essa segunda-feira eu vou recomeçar todos os meus exercícios. Eu estou falando de mim. Vou começar todos os meus exercícios, pegar firme, né? Emagrecer pelo menos 2 quilos semana, tá bom, né? Emagrecer 2 quilos e fazer tantas coisas. Você programa um monte de coisa, né? Permanecer firmes. Programe o seu dia. O que você vai fazer? Permaneça firme nessa estrada, começando bem o dia, permanecendo firme. Provérbios 15:19 diz que o caminho do justo é uma estrada plana. Tem uma ilustração que conta que um viajante, ele estava lá na rua lá pegando carona, e ele pegou a carona, e o fazendeiro lá disse: mas eu sei um atalho aqui, eu vou por ele, entra aqui pelas fazendas, vai chegar muito mais cedo lá. E o tomou carona, né? Pegou carona, vai falar: não, eu quero que você vá para a estrada principal. Não falou nada e foi na tal estrada do sujeito. 2 quilômetros depois, atola esse caminhão e não vai nem para frente nem para trás. E ele pensou muito bem e falou: olha, agradeço o senhor, mas eu vou ficar por aqui, eu vou voltar lá para a estrada. Voltou a pé para a estrada e voltou, pegou o caminho certo, uma carona mais direitinha. Essa ilustração é contada num livro, e a aplicação é exatamente: como é que nós vamos? Você começa bem o dia, está lá na estrada principal e de repente passa uma carona e você desvia. Quantos desvios nós tomamos? Por algo que nós ouvimos, algo que nos distrai, um pensamento que nos leva para longe de Deus. Por isso que o texto diz: o que pensai? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Você pode ter alguém que te ofereça uma carona, mas a hora que ele falar: não, vamos por ali pela terra ali, por esse desvio, você fala: não, eu conheço a estrada, eu sei que aqui é o caminho, eu vou seguir esse caminho. É um exercício, irmãos, porque momento após momento nós vamos ter ideias,
ter pessoas que tentam nos desviar do caminho. É o pudim de chocolate, né? O arroz doce. Para mim é doce. Se eu não comesse doce, acho que eu pesava uns 32 quilos. Em outros aspectos, irmãos, o que te desvia do caminho? O que nos desvia do caminho? Nós precisamos orar, buscar a santidade. Salmo 40, versículo 2: Ele me tirou de um poço de perdição, de destruição, de um tremedal de lama, de um atoleiro, e me pôs os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O Senhor guarda a vereda do justo, protege o seu caminho. O caminho de Deus é perfeito. E a gente poderia falar tantas coisas sobre santidade, mas a santidade exatamente está relacionado com ações que sejam de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós aprendemos. Permanecei firmes no Senhor. A santidade se vai quando nós nos afastamos do Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, as coisas boas. E Deus nos ajude, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho mais, uma outra oportunidade sobre esse tema, mas que Deus nos ajude. A paz, a Bíblia fala, né, que Jesus fala: eu vou lá dou, não como o mundo a dá. Que a gente possa buscar essa paz, não como o mundo a dá. E sabe onde a gente vai buscar paz? Aqui, com os irmãos. A gente vai buscar paz tendo mais paciência, resolvendo cada um dos nossos problemas. E como nós falamos hoje, né, contentamento. Aprender a desfrutar as coisas que nós temos, que nós recebemos. Deus nos deu todas estas coisas. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus. Nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Que o Senhor aplique a Tua palavra nos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo em cada um de nós, ó Deus, uma semana abençoada, ó Pai. O conhecimento do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude nos relacionamentos. Que o Senhor nos ajude na nossa conduta, ó Deus. Seja uma conduta de paz. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em relação às ações, emoções, a como nós encaramos as notícias que nós recebemos a cada dia. Tudo que vem sobre nós a cada momento, ó Pai, que possa ser recebido com gratidão, ó Deus. Como o Senhor Deus tem sido bondoso para conosco. E quando os problemas também surgirem, ó Deus, que nós sejamos confiando, ó Pai, entregando as Suas mãos, e também assim nos alegrando no Senhor, ó Pai. Que o Senhor Deus esteja abençoando as famílias aqui, ó Deus, cada um de nós, ó Pai, colocando a paz do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.